Eu gostaria de... Hoje eu vou meditar com os irmãos em Gênesis, um pouquinho sobre a história de José, que é bem conhecida, mas eu vou trazer assim, uma outra visão dessa história um pouquinho para os irmãos nesta noite. Algo que o Senhor ministrou ao meu coração há alguns dias, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E os irmãos bem conhecem a história de José, sabem que ele, né, havia tido um sonho lá, teve, na verdade, onde ele era um feixe e outros feixes se inclinavam, né? Está lá, quem quiser ver, Gênesis 37. Mas nós vamos dar uma mergulhada aí nos 10 capítulos, meus irmãos, mas eu vou orientando os irmãos. E ali ele teve aquele sonho onde outros feixes se inclinavam para ele, e os irmãos, o pai de José, Jacó, ele tinha muito apreço pelo seu filho José. Podemos dizer assim que era o filho mais querido dele. E os irmãos, aquilo já era uma situação que incomodava um pouco os irmãos de José. Isso acontece muito, irmãos, no meio da igreja, no trabalho, na nossa casa. A gente vê os irmãos no trabalho contendo uma ciumeira, né, uns com os outros. E isso tem destruído muitas pessoas. Tem, inclusive, feito com que muitas pessoas tenham pagado alto preço por causa da inveja, por causa do ciúme. Isso é um sentimento natural de qualquer ser humano. Se você perguntar a uma mulher, você nunca teve inveja, eu vou estar mentindo, você é hipócrita. Já tive, irmãos. E aí a gente tem que estar trabalhando a nossa carne assim, ó, dia após dia, para a gente não sentir esse tipo de coisa. Mas os irmãos José, eles tinham, né? O pai ali muito chegado com o filho. E aí, de repente, José chega revelando aquele sonho. Aí eles já ficam mais chateados ainda. O que é isso? Você está dizendo que eu, nosso pai, todos nós ali dobraremos, nós ficaremos, né? Dobraremos nosso joelho diante de ti, mas era um sonho que Deus havia dado para José. Muitas vezes, irmãos, nossos sonhos, ou aqueles nossos sonhos não, vamos dizer melhor, os sonhos de Deus para as nossas vidas, algumas vezes incomodam os outros, né? Os sonhos que Deus tem para nós, muitas vezes incomodam terceiros, e nós precisamos administrar isso com muito amor, com muito cuidado, para não despertar esses sentimentos de inveja, de ciúme nas outras pessoas. Mas, enfim, eu queria ler com vocês aqui Gênesis 37, do versículo 24 ao 28, que diz assim: E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a vossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meus irmãos, essa é a primeira situação dolorosa, muito dolorosa, que nós vemos José enfrentando. Porque, irmãos, pense, nós passamos, todo mundo aqui passa por momentos de muita dificuldade, seja na área familiar, em todas as áreas, né? Áreas financeiras, áreas familiares, na saúde, no emprego. A gente passa por situações muito difíceis, situações de sofrimento doloroso. Agora, você imagina, irmãos, você ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser lançado numa cova e escutar ali os rumores dos irmãos dizendo: vamos matar, não vamos matar? Será que matamos? Será que não matamos? Não, é melhor vender. Não, ele não vamos matar não, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Ali vem os ismaelitas, vamos vender. Você escutar, irmãos, deve ser pavoroso. Vamos transportar para o dia de hoje, né? Esses sequestros que tem e levam as pessoas e colocam na mala do carro ali, você já fica... Eu tenho um pânico, só de imaginar você estar trancada numa mala de um carro.
e escutando ali as pessoas tramando, você não sabe o que é que vai acontecer com você. Agora você imagine essa trama vindo de pessoas que você ama. Dos seus irmãos, seu sangue, que você foi criado, arrancado, né, do meio da família e levado como escravo para outro lugar, para viver em outro lugar. Irmãos, é muito doloroso. Essa é a primeira situação dolorosa que nós vemos José enfrentando. Mas ainda tem uma segunda situação, eu vou ler para os irmãos. Gênesis 39, versículos 7, 12 e 10, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. E saiu para fora, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Depois dessa primeira situação tão difícil que José sofreu, meus irmãos, de ser vendido pelos próprios irmãos, vocês vão, se quiserem, e os irmãos que já conhecem, vão observar que José foi para o Egito e ali ele começou a servir na casa de Potifar. E aí, de repente, aquela mulher de Potifar, muito bonita, né? Eu creio, como se diz, uma mulher que chama atenção, que para o sinal, né? Muito bonita. Colocou os olhos em José, a Bíblia diz, e ali ela queria que José se deitasse com ele a qualquer custo. E como José era um servo do Senhor, ele estava em terra estranha, mas o seu coração era voltado para Deus, né? Irmãos, nós podemos estar onde for, passando a situação que for, mas o cristão verdadeiro e autêntico, ele não perde a sua identidade por estar em lugar estranho, em terra estranha. Você pode estar preso, estar no sofrimento, numa situação difícil, ser tentado. Você pode até estar longe da sua congregação. Deus até pode permitir que você não consiga chegar à casa do Senhor. Porque existem momentos, irmão, que nós não conseguimos chegar à casa de Deus. Mas você não deixa de ser cristão por causa disso. A essência de Cristo, ela não sai de dentro do teu ser. José, ele estava ali isolado, afastado, numa nação iníqua. Mas ele continuava cristão, ele continuava servindo ao Deus vivo. E a Bíblia diz que ele não quis. Conversa com aquela mulher. E por causa disso, aquela mulher, né, ficou chateada porque não conseguiu seu fim. E inventou a história, né, de que José havia forçado ela. E ele foi levado para a prisão. Irmãos, outra situação difícil que José estava enfrentando. Outro momento de sofrimento, de dor. Havia sido vendido e agora havia sido jogado no cárcere, na prisão, injustamente. Irmãos, pense eu e você sermos jogados numa prisão sem culpa nenhuma. Muitos começariam a se revoltar contra Deus. Meu Deus, que Deus é esse? Que permite que eu seja vendido, retirado, arrancado do meu lar, da minha família. E agora estou eu aqui preso porque fui fiel a ti, Senhor. Muitas vezes, irmão, nós somos perseguidos. As pedras são apontadas porque somos fiel ao Senhor. Porque sonhamos os sonhos de Deus. Muitas vezes, por sonharmos os sonhos de Deus, por a gente poder ali nos alegrar e compartilhar os sonhos de Deus, e de servirmos a Deus e dizermos não ao pecado, nós somos perseguidos por causa disso. Somos mal vistos, somos invejados, somos isolados. Porque sonhamos os sonhos de Deus. Porque decidimos dizer não a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas mesmo em meio, irmãos, a todas as adversidades, mesmo em meio às situações adversas, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor estava com José naquela cova. O Senhor estava com José naquele cárcere. Olha o que diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 39, versículo 2, primeira parte, versículo 4, 21 e 23. E o Senhor estava com José.
E foi homem próspero. José achou graça aos seus olhos e servia-o. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Em vários versículos, eu li aqui, versículo 2, lá do 39, versículo 4, versículo 21, versículo 23, vocês vão ver a Bíblia repetindo, e o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia ele prosperar, e o Senhor estava com ele. Ou seja, mesmo no meio da prisão, em meio à adversidade, o Senhor estava com José. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você? Mesmo em meio à tua dor, o teu sofrimento, a tua adversidade, a tua prisão, o teu isolamento, Deus está com você. Onde você colocar a planta do teu pé, você prosperará. Ainda que você não seja diretamente beneficiado. Sabe por quê? José estava prosperando na prisão. O carcereiro Mó prosperava, Potifar prosperava, e José dizia, mas eu continuo aqui. E às vezes a gente diz assim, como eu estou prosperando nesse deserto, nessa cova? Irmão, como é que você me diz que eu estou prosperando nesta prisão? Como? Ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim, irmão. A Bíblia aqui dizia que o Senhor prosperava José. Fazia ele prosperar, ainda que diretamente os olhos dele não conseguissem visualizar aquilo. Ainda, irmãos, quando nós estamos numa situação de dor, numa situação de sofrimento, numa situação de dificuldade, a gente tem o costume, como pessoas, como seres humanos, de olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor. E aí a gente não consegue ver além, como o Senhor deseja que nós olhamos, como águias. A gente não consegue ver o além, então a gente fica... Se você começar a olhar, né, para aquela adversidade que está ao seu lado, você começar a olhar só para os ossos secos que estão, quando você está nesse vale, você não vai conseguir ver que Deus está lhe fazendo prosperar ainda, neste vale, nesta cova, nesta prisão. Mas o Senhor diz para mim e para você que Ele está conosco, nos fazendo prosperar. Nos fazendo prosperar. Guarde isso em seu coração. De alguma maneira, eu e você não estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando. Amém? E aí, o Espírito Santo de Deus pergunta para mim, pergunta para você, existe dor em tudo isso que José passava? Aí você diz assim, irmã, mas Deus estava fazendo ele prosperar. E existia dor, existia choro, porque eu não aguento mais chorar. Tem gente, irmãos, que não aguenta mais. Existem vales que a gente amanhece e anoitece chorando. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente começa a chorar, parece que não tem fim. Não é verdade? Quem já passou pelos vales ou que está passando sabe como é. E aí a gente vê que José, ele sofreu bastante, irmão. Chorou aqui. Nós vamos ver. Gênesis 42, 23 e 24 diz assim: e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles, e retirou-se deles e chorou. Depois tornou eles e falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Gênesis 43, versículo 30 e 31 diz assim: e José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se e disse, pão de pão. Nós vemos José aqui chorando, irmãos, em várias situações, se contendo, lavando o rosto. Esse homem sofria. Gênesis 45, versículo 2, 14 e 15 diz assim: e levantou a sua voz com choro. Olha aí, José, mais uma vez levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. O choro desse homem era tão grande que as pessoas ouviam dele de longe. A Bíblia diz, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. A casa de Faraó ouviu José chorando.
Sabe por quê? O sofrimento dele, a tristeza dele era grande demais, irmãos. E lançou-se no pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Né? Quando os irmãos vieram, quando ocorreu aquela fome tremenda, a Bíblia diz que a fome era gravíssima. E que ele encontrou o irmão dele, né, filho da sua mesma mãe, Benjamim. A Bíblia diz que ele pulou no pescoço, ele chorou, porque ele sentia falta, irmãos. E beijou todos os seus irmãos e chorou, mais uma vez o verbo chorar, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 46, versículo 29 diz: E então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentou-se e lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Irmãos, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu fiquei lendo ali os capítulos, e eu comecei o Espírito Santo acho que foi me mostrando esse verbo, e eu comecei a ver como José chorou, em várias situações. Ele chorou, irmãos, ele chorava porque ele estava longe da sua casa, longe das pessoas que ele amava, dos seus irmãos, do seu pai, pela traição, por tudo que ele já havia passado, por toda injustiça que ele já tinha sofrido. Irmãos, coisa triste a gente ser injustiçada. Eu digo, porque olha, tem uma coisa que me dói, é eu ser injustiçada. E muitas vezes nós precisamos passar por esse tipo de situação. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos injustiçados. Muitas vezes Deus permite que nós fiquemos sozinhos, isolados, sem ninguém. Eu me lembro de uma certa vez, irmãos, que eu estava em um vale desses que o Senhor nos permite passar. E eu me lembro demais disso. Eu tinha, acho que, nem um ano de casada. E eu queria ir para a igreja e eu não conseguia. E eu me lembro que tinha círculo de oração nesse dia. Eu era da Assembleia de Deus. E eu amava o círculo de oração lá. E eu não conseguia ir, eu estava muito triste, muito abatida. E aí eu me tranquei no meu quarto, sozinha, e eu comecei a chorar ali, e comecei a orar ao Senhor. Meus irmãos, eu acho que eu passei a tarde inteira naquele quarto, chorando. E as irmãs da comissão de visita sentiram minha falta neste dia. A irmã Juliane faz tempo que não vem para a igreja, está acontecendo alguma coisa com ela. Vamos visitá-la neste dia. E as irmãs disseram que foi uma coisa tão engraçada que elas erraram minha casa, não achavam minha casa. Ou seja, passaram a tarde toda enrolada lá e não conseguiram chegar na minha casa. E quando foi no outro círculo de oração, eu fui, né, e estava agradecendo ao Senhor o momento que eu tinha estado ali com o Senhor, que o Senhor havia falado comigo. E aí a irmã da comissão de visita teve a oportunidade quando ela disse: irmã, eu quero lhe dizer que a irmã se sinta amada, porque a gente foi para visitar a irmã, mas Deus queria que naquele dia era só a senhora e Deus. E não permitiu que nós chegássemos ali, porque nós saímos em comissão para fazer visita e erramos a casa da irmã. Como é que pode? Não, a gente se perdeu, não achava a casa. Porque era necessário você estar só ali naquele dia com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes é necessário que nós estejamos sozinhos. Não fique triste não, achando que é porque você está esquecido pelos irmãos, não. Às vezes Deus quer falar com você aí nessa cova, nesse vale. Às vezes Ele quer falar usando você próprio. Às vezes Deus necessita que nós nos isolemos e escutemos a voz do Senhor. Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus, irmãos? Às vezes nós queremos que hoje Deus vai usar aquela irmã para mim poderosamente. E aí o Senhor quer falar usando, Ele quer que você escute a voz dEle. Irmã, que coisa é essa? Escutar a voz do Senhor? Isso, escutar a voz do Senhor. Escutar a voz do Espírito Santo de Deus falando no teu coração. É necessário muitas vezes que nós estejamos sozinhos. O Senhor permite isso. Irmãos, e José passando por tudo isso, esse sofrimento todo, por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Existia um propósito em tudo isso. Existia um propósito nesse sofrimento todo, nessa dor toda que José passou, por toda essa situação difícil que ele estava sofrendo. Isso não foi em vão.
A Bíblia diz, Gênesis capítulo 39, versículo 4, diz assim: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Isso é Gênesis 40, versículo 18. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Nós vemos 3 situações aqui em que José ele está sendo usado por Deus. Na primeira situação, José achou graça e a Bíblia diz que ele servia. E a Bíblia diz que ele, Potifar, colocou ele sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Potifar entregou na casa, na mão de José. José estava sendo usado ali, mesmo no meio do sofrimento, no meio da dor, Deus estava usando José. A gente vê também na prisão ele sendo usado. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Estava ali José sendo usado para interpretar os sonhos na prisão. Então, no meio da prisão, José, Deus usando José. E aí a gente vê também, diante de Faraó, Faraó tinha tido aquele sonho e não tinha tido ninguém, nenhum homem sábio daquele lugar que pudesse ter interpretado aquele sonho. E a Bíblia diz que diante de Faraó, Deus revelou a José a interpretação daquele sonho. Então a gente vê na casa de Potifar, na prisão, diante de Faraó, José sendo usado por Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava usando José. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está trazendo para mim e para você nesta noite? Que mesmo em meio ao sofrimento, Ele vai te usar. Deixe Deus usar você. Foque em Jesus. Esqueça por alguns momentos, meu querido, a sua dor, o seu sofrimento, e permita-se ser usado pelo Senhor. Muitas vezes nós estamos tão focados nas circunstâncias que esquecemos de focar em Jesus. Existe um hino bem conhecido que diz assim: deixa-te usar para curar, deixa-se usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Então, enquanto nós choramos, irmãos, Deus está cuidando de nós. Agora, foque em Jesus. Foque naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Deixe você ser usado pelo Senhor. Gênesis capítulo 45, os versículos 5 ao 8 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Olhe só, irmãos, José estava dizendo ali para os irmãos dele, para os pais: olha, não se preocupem não, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Sabe por quê? Para que vocês pudessem ter vida, para que Deus pudesse dar grande livramento a esta nação, para que Deus pudesse dar grande livramento à família. Sabe por que José passou por todo aquele sofrimento? Porque Deus queria usar ele para trazer vida para a nação de Israel, irmãos. E sabe o que eu acho mais lindo? É que José, na oportunidade que teve dos seus irmãos estar ali, ele em outra situação, em outra condição, por cima da carne seca, como se diz aí por aí,
Ele não ousou em destilhar mágoas ou rancores, ou dizer, está vendo? Eu estou aqui e vocês agora estão aí. A Bíblia diz que ele, com muita humildade, irmãos, ele disse, não se preocupem, não fiquem tristes. Foi Deus quem permitiu tudo isso. Olha, eu quero dizer para você que quando Deus estiver te usando e você perceber isso, tenha a humildade de reconhecer que foi Deus quem permitiu todas as coisas. Não deixe o orgulho tomar conta da tua vida. Que você possa perceber que foi Deus. E aí você deixe o rancor do lado, deixe a mágoa do lado, deixe a inveja, deixe o ódio, perdoe e reconheça. Foi o Senhor que fez. O Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. E naquele momento José, ele teve a humildade de reconhecer que havia sido Deus com um propósito. Sabe por que nós estamos, você está nesse sofrimento? Há um propósito para isso, não é em vão. No momento oportuno Deus vai revelar a você. No momento oportuno Deus vai revelar qual a causa dessa dor. E com certeza ela vai trazer vida para você ou para aqueles que estão ao teu redor. Amém? Gênesis 45, 17, 18 diz assim: E disse Faraó a José, olha aí, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. E José fez habitar a seu pai, a seus irmãos, e lhe deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Olha que coisa tremenda. Aquele povo todinho veio com os animais, com tudo. Ali Faraó disse, olha, pode trazer todo mundo, que aqui eu vou dar abrigo, vou dar pão, vou manter durante toda a terra a sua família, o povo estará todo protegido. E eles tinham do melhor ali. Do melhor. Enquanto aquele faraó estava naquele governo, a nação de Israel esteve segura. Depois que veio o outro faraó, aí começou a escravidão, aí é outra história. Mas enquanto eles estiveram sobre este faraó aqui, estiveram ali seguros, a nação crescia, né? E Deus estava neste negócio, porque Deus revelou a Jacó. Gênesis 46, 2 e 3 diz assim: E falou Deus a Israel em visões à noite, e disse a Jacó, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, Deus estava neste negócio. Em todo o sofrimento de José havia um propósito. Deus falou com seu pai e disse, olha, pode descer, porque ali eu farei de ti uma grande nação. Esse teu sofrimento, meu amado, minha amada, não é em vão, não. Deus vai trazer vida nesse sofrimento. Deus vai trazer livramento. Deus vai saciar a fome. Deus vai trazer salvação no meio de todo esse sofrimento. Amém? Para finalizar, porque já é passadas as horas, eu gostaria de lembrar aqui os irmãos o capítulo de Jó 42, versículo 12, que diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. O Senhor, ele dobrou, viu? Tudo isso, os irmãos podem olhar lá. Só não dobrou os filhos, mas o resto foi tudo dobrado. E abençoou. E a Bíblia diz que ele mudou o cativeiro de Jó enquanto eles oravam pelos seus amigos. Mudou o cativeiro enquanto ele orava pelos seus amigos. Sabe o que é que Deus me diz para mim, para você nessa noite? Enquanto Ele nos usa, enquanto o Senhor
enquanto nós estamos sendo usados pelo Senhor, Ele vai fazer, vai trabalhar naquilo que nos traz dor, naquilo que nos faz chorar, naquilo que nos faz sofrimento. Enquanto nós estamos sendo usados e permitindo sermos usados pelo Senhor, o Senhor está trabalhando ao meu e ao teu favor. Como foi dito aqui, Ele vai recolher as suas lágrimas enquanto você se deixar ser usado por Deus. Enquanto Jó estava ali orando pelos amigos que haviam tanto machucado ele com palavras duras, acusando eles, enquanto eu creio que Jó teve que engolir, né, aquela dor. Como é que pode os amigos próximos dele acusando ele de tantas coisas? Mas a Bíblia diz que ele mesmo assim orava, intercedia por aqueles que haviam machucado ele. E enquanto ele estava orando, Deus estava trabalhando e mudando o cativeiro e fazendo, duplicando, restituindo tudo o que Jó havia perdido. Enquanto você chora, mas enquanto você trabalha, Deus está trabalhando ao teu favor. Ele está mudando o teu cativeiro. Ele vai restituir tudo o que comeu o gafanhoto. Tudo o que Satanás tem tirado de ti, tudo o que ele tem roubado de ti, tudo aquilo que tem te causado tristeza e dor, enquanto você trabalha na obra, Deus, Ele está restituindo. Deus é bom, irmãos. As nossas lágrimas não são em vão. Quando nós nos permitimos sermos usados na obra dEle, não pare. Continue, avance, não desista, se anime. Enquanto nós avançamos, o Senhor, Ele está cuidando de nós. E eu vou encerrar com um trechinho dessa canção aqui. Depois quero que a igreja levante para nós orarmos. Que diz: apesar dos desertos, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para sarar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa o Senhor usar você. Que a igreja fique de pé, que eu vou orar pelos irmãos. Por aqueles que o Senhor tem chamado. Por aqueles que muitas vezes estão aí sofrendo e estão meio que perdidos. E o Senhor tem compromisso e o Senhor deseja usar você. E eu vou orar por você para que você se permita ser usado por Deus. Assim como José, mesmo em meio àquele sofrimento dele todo, mesmo em meio àquela dor, ele permitiu. Ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou. Ele só se deixou ali ser usado por Deus, sendo fiel ao Senhor. Então, você, não olhe para a circunstância difícil que você se encontra. Só se permita ser usado. Deus tem um chamado na tua vida, atenda ao chamado do Senhor. Eu quero orar por todos aqueles que têm um chamado de Deus e que talvez ainda não tenham entendido qual é esse chamado. Mas Deus está dizendo para você, deixa Ele te usar. Não se preocupe, não. Não se preocupe com essas coisas que te fazem tristes. Não se preocupe com essas coisas que te fazem chorar. Não se preocupe com os sonhos que você ainda não realizou. Não se preocupe, não se preocupe. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas.
José, ele realizou o sonho dele. O sonho que ele tinha sonhado antes de todo o sofrimento dele, Deus realizou no final de todas as coisas. Então os seus sonhos, Deus está dizendo, Ele vai realizar. Agora primeiro, deixa Deus te usar. Amém? E eu vou orar por você. Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite, Pai, eu quero te entregar a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que estão neste lugar, Senhor. Senhor, porque situações difíceis e de adversidades e de sofrimento e de dor, todos nós passamos, Senhor. Mas que em meio a todas essas circunstâncias, que o Senhor possa estar nos sustentando, que o Senhor possa estar nos fazendo prosperar, Deus. Que o Senhor esteja conosco lá no Egito, Pai. Que o Senhor esteja conosco quando muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados por aquele que nós mais amamos, ó Pai. Quando muitas vezes nós não somos bem compreendidos, ou quando muitas vezes nós não somos bem interpretados por aquelas pessoas que nos cercam, ou quando muitas vezes nossos sonhos parecem algo muito difícil, ou algo que desperta um sentimento de ciúme ou de inveja nas outras pessoas, que o Senhor possa estar conosco, nos guardando, que o Senhor possa estar conosco, nos sustentando, não nos fazendo desistir, Senhor, quando nós estivermos ali na cova, quando nós estivermos, Senhor, na prisão, quando nós estivermos, Senhor, em situações tão difíceis de dor, chorosas, quando nós levantamos a nossa voz e, Senhor, todos que estão ao nosso redor são capazes de ouvir o nosso clamor, assim como José, Senhor, ele chorou e todos que estavam ali ouviam o seu choro. Quando nós estivermos assim, ó Deus, manda o Teu Espírito Santo trazer consolo para nós, enquanto o Senhor não realiza os Teus sonhos em nossas vidas. Vai nos usando, Deus! Vai nos usando, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e nos usa com autoridade sobre esta terra, ó Pai, para trazermos vida e vida e vida, Deus, para trazermos livramento, para trazermos salvação, para trazermos consolo, para trazermos paz, para trazermos alegria. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, e enquanto o Senhor nos usa, vai trabalhando para aquilo que nos faz chorar, Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a Tua glória. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo nesta noite e nos abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.